O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, que o Espírito Santo nos ilumine o coração, o entendimento, para acolhermos a palavra de Deus para nós no final dessa manhã. Primeiramente, bendito seja Deus por podermos estar juntos aqui celebrando a Cátedra de São Pedro, nesse dia 22 de fevereiro. A festa da Cátedra de Pedro, cátedra é a cadeira principal, vamos dizer assim, né? Na verdade, nós não estamos celebrando o lugar, né? Mas a cátedra como missão de pastor e de mestre do Papa. Isso desde o início da igreja, especialmente nos primeiros séculos, já começou a ser celebrado este momento. Porque, na verdade, a gente celebra o Papa como aquele que tem a missão, Pedro, que tem a missão, e a partir dele todos os papas, de ser mestre e pastor, ponto de unidade da nossa igreja. E hoje, por causa disso, a gente também celebra e reza pelo nosso Papa, né, Francisco, o Papa atual, e pela unidade da igreja. Eu creio que nós sempre tivemos momentos difíceis em relação à unidade da igreja. Sempre tivemos momentos em que essa unidade foi questionada, em que até a figura do Papa foi questionada. Isso sempre aconteceu na vida da igreja. Mas isso acontecia em contextos históricos, não havia uma manifestação de vários lados, não havia uma comunicação como hoje. Hoje, por causa do nível de comunicação, muitas vezes nós vemos, especialmente nas redes sociais e de diversas maneiras, uma discussão que fere a unidade da igreja, entre aqueles que são a favor do Papa, contra o Papa, a favor da igreja, contra a igreja. E nós temos uma palavra hoje que inspira tudo que nós estamos vivendo aqui. E que inspira o nosso amor pela igreja, não pela perfeição da igreja, mas pela perfeita unidade da igreja que se dá em Jesus Cristo, simbolizado pelo Papa, que é ali a figura de unidade da igreja, mas que está no lugar, na cadeira, na cátedra, no lugar que representa o Cristo para nós. E Cristo é a perfeita unidade da igreja. Não quer dizer que nós não tenhamos e não possamos ter momentos em que a gente discorde ou que a gente questione alguma coisa, mas nós somos chamados pelo batismo a sermos fiéis, obedientes e confiantes no andamento da vida da igreja conduzida pelo Espírito Santo, especialmente pelo nosso Papa. A postura de abertura, de amor, de acolhida do nosso Papa. E quando eu falo disso, eu falo porque existe uma sequência de sucessão apostólica. A gente vê pelos diversos meios e redes sociais, etc., até em alguns lugares, algumas igrejas, vamos dizer assim, até intitulando o Papa correto da Igreja Católica de tal país, umas coisas assim que a gente nunca imaginou que pudesse existir.
Não estou aqui dizendo que a gente não, como igreja católica, eu estou dizendo aqui não, olha, nenhuma outra instituição religiosa pode existir. Eu só estou dizendo aqui que a gente precisa tomar cuidado como batizados com a nossa postura. Que pode ser sim, de querer o crescimento, o aperfeiçoamento, o caminho coerente da igreja, mas de estarmos atentos. Porque muitas vezes nós somos os primeiros a deixarmos que a igreja seja atacada na sua unidade, quando a gente cai nos extremismos. O diálogo sempre é difícil, em tudo. Na vida familiar é difícil a gente chegar num acordo, na vida profissional é difícil chegar num acordo. Também na vida da igreja nós temos a nossa visão das coisas. Mas hoje celebramos a Cátedra de Pedro, porque o que nos une é muito maior do que o que nos divide, e o que nos une, e essa é a grande bênção para a vida da igreja, os diversos carismas e ministérios na vida da igreja formam uma rica diversidade de maneiras de viver a fé, mas nos mantém numa perfeita e rica unidade, que é o que Jesus quis, que sejam um para que o mundo creia. Mas nunca, como nos tempos modernos, nós temos tido uma perseguição, um questionamento da unidade da igreja. Que hoje nós possamos rezar de forma muito especial por isso. A unidade não é uniformidade, não tem que ser todo mundo igual. Cada um de nós tem uma maneira de viver a fé. Existe uma grande riqueza na vida da igreja. Existem diversas maneiras de viver o contexto de fé, mas nós precisamos valorizar com muito cuidado, com muito respeito e com muita gratidão, o grande trunfo que nós temos como Igreja Católica Apostólica Romana, que é a graça da nossa unidade, que é perfeita em Jesus Cristo, mas é imperfeita por causa das nossas falhas. A igreja que é santa por Jesus Cristo, cabeça da igreja, mas que é pecadora por causa de nós. Não é por causa do outro, por causa de mim e de você. Porque senão a gente começa a ver a perseguição da unidade da igreja, muitas vezes, porque a igreja verdadeira e plena é essa que eu entendo do meu jeito. A igreja correta é aquela que eu entendo do meu jeito. Mas a igreja coerente e correta é aquela que segue a sucessão apostólica. E que vai se aperfeiçoando sim, e crescendo e caminhando ao longo do tempo. E nos seus diversos caminhos, sínodos, concílios e reuniões, e especialmente na oração eucarística, vai se reorientando sempre para a vontade do Senhor. A nossa essência está nele. Tudo mais é para que a gente viva nos tempos de hoje a nossa fé. Mas a nossa essência está na Eucaristia, está na palavra. Que hoje a gente possa fazer, e nesse tempo quaresmal, um sacrifício, não só pela nossa conversão, mas pela unidade da igreja. Eu, como padre, também tem coisas que eu acho que poderia ser assim, ser desse jeito, mudar aqui, fazer ali. Mas eu amo a minha igreja, eu amo meu Papa, Papa Francisco. Ele é o Papa da minha igreja, da igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. É sobre esta pedra hoje que Jesus fundamenta a sua igreja. Eu bendigo a Deus por podermos ter a graça da unidade e vivermos nesse contexto de fé. E peço a Deus que qualquer divergência ou qualquer momento difícil na unidade da igreja, qualquer questionamento, se faça sempre com amor. Tudo que se faz com ódio já não provém de Deus, porque o divisor é o demônio. Então que o Senhor nos dê a graça de sermos instrumentos da unidade e de fazermos de tudo para que a igreja possa caminhar sendo testemunho no meio do mundo. Que sejam um para que o mundo creia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.